Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem? O Instagram tá avisando você aqui da nossa live, do nosso encontro. Vou pegar meu cafezinho, peraí. Acordei hoje com uma voz sexy, rouca. Falei, uai, gente, não vai melhorar esse trem, não. Esse nosso tempo aqui no Paraná chove, 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 a gente tá ficando verde, de dentro pra fora. Difícil, né? Eu não sei de que estado você tá falando aí, não sei como tá o clima na sua região, mas o ser humano nunca tá satisfeito, né? Quando chove demais, não tá bom. Quando tá seco demais, não tá bom. Quando tá frio demais, não tá bom, né? Tudo que é demais, não tá bom. E a gente vai falar sobre o demais, né? A insatisfação humana. Hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Quero citar hoje nessa conversa um filósofo dinamarquês que viveu no ano de 1800. Nasceu especificamente ali, acho que ele viveu, se eu não me engano, 1855. Mas ele nasceu em 1813, essa data eu sei. E olha só, Kierkegaard é o nome desse filósofo dinamarquês. Ele contestou, né? Ele bateu de frente com o cristianismo na época e depois de se afastar do cristianismo e vivenciar o grande processo dele mesmo, essa jornada filosófica dele, ele encontrou um caminho e ele começou a difundir essa filosofia dele, que já foi tida até como filosofia do cristianismo existencial, né? Vamos colocar assim. Mas o que em suma, né? O que Kierkegaard ele trazia para a reflexão do ser humano? Ele falava da necessidade da fé, da espiritualidade. E ele dividia em 3 fases, né? Ele dividia, estou falando bem superficialmente mesmo. Ele dizia que que o ser humano ele passava por 3 fases, né? A primeira fase, que ele chamava, que era uma fase superficial, assim, não vou usar termos técnicos aqui, é quando a pessoa ela estava muito preocupada com o ter, não com o ser, né? Com o ter. Adquirir coisas, estar bonita, cuidado superficial, vou colocar assim, com o imediatismo, com a satisfação imediata. Essa é a primeira fase, é uma fase, como ele falava, mundana, ligada a questões materiais, materialista. E ele dizia que a pessoa nessa fase vivia constantemente angústia. Vamos fazer uma reflexão. O cara ele falava disso em 1800 e catatá, tarará, né? 1840, em 41 ele se graduou em filosofia a primeira vez, né? Ele é doutor em filosofia. Então, 1840. O cara lá atrás, sem internet, sem tecnologia nenhuma, já concluiu isso. E é lógico que não é ele que inventou isso. Existem estudos, mas ele trouxe, a voz dele chegou até o mundo, vou colocar assim. Tanto que ele é conhecido até hoje como um filósofo que é estudado e influenciou várias outras filosofias, inclusive a base da psicologia. Então, Kierkegaard trouxe convidou as pessoas a saírem do automatismo. Eu estou aqui agora, utilizando ele como uma porta de entrada para te convidar a sair do seu automatismo. Você que me segue, você que está aqui comigo, sabe muito bem que eu falo diretamente para adultos com TDAH ou adultos que se interessam sobre esse assunto. Alguns estão aqui por serem índigos. E índigos são seres que se conectam através de propósito de vida, né? Seres, né? Ser humano é um ser humano que se conecta por uma questão existencial. Então o índigo por si só, ele é existencialista, porque a existência é individual e única.
Interessante, né? Só você pode descrever e vivenciar a sua individualidade. Eu não posso ousar descrever a sua individualidade, porque é só você que vivencia ela. Kierkegaard falava disso. Estamos nessa jornada, vivendo em comunidade, ninguém foi feito para viver sozinho, ok? Mas todos estamos conectados, mas você é único. É você que escreve a sua história. Você tem que olhar para o seu passado, você tem que aprender com o seu passado, mas construir o seu futuro olhando para frente. Kierkegaard falava algo nesse gênero também. Tudo tão atual, né? E 1840 começou a trazer isso para o mundo. Então, nessa primeira fase que ele trouxe essa questão do existencialismo, né? Que não era nada existencial, era material. Quem está nessa fase esteta, né? Essa fase que ele dizia superficial, materialista, somos nós que estamos aqui sem conseguir deixar de olhar no seu Instagram o tempo todo, suas redes sociais, buscando e nunca estando satisfeito. Adquire uma blusa, mas queria roxa, não é suficiente azul, mas acabei de comprar um carro, mas não era isso, eu não estou mais feliz. É uma coisa que eu não sei o que é. Aí começa o namoro, não estou mais feliz. E aí a gente tem, claro, dentro do TDAH, que é o transtorno, se você não sabe, né? Eu ensino adultos com TDAH a deixarem de procrastinar em 4 semanas. Eu sou fundadora da Academia da Emoção, a primeira academia para treinamento de TDAH do Brasil, tá? A TDAH adulto do Brasil. E eu tenho que trazer essa reflexão aqui. Quem tem esse transtorno sofre de insatisfação crônica. Por quê? Desde que se conhece por gente, tem um problema neurológico que acarreta um déficit dopaminérgico, que acarreta uma desregulação dopaminérgica. Então, existe uma oscilação nesses níveis de dopamina. Por consequência, existe uma oscilação na satisfação e na motivação. Então, eu me motivo muito, o TDAH se motiva muito para algo que ele deseja imediatamente. Quando ele obtém esse algo imediatamente, ele sente o vazio. Fez sentido para você? Eu tenho uma satisfação instantânea e rápida, eu tenho um disparo fásico dopaminérgico rápido, eu sugo toda aquela neuroquímica ali, toda dopamina no processo, acabou, esgotou. Aí eu começo a buscar outras coisas para me satisfazer. Coisas, observe, que são coisas. Então, com isso, o TDAH, desde muito cedo, ele vai comprometendo o seu sistema de recompensa, que está totalmente associado ao nosso sistema dopaminérgico, que funciona aqui, principalmente no pré-frontal. Então, olhando por esse lado, é claro que muitos TDAHs, eles vão vivenciar constantemente oscilações de angústia da existência. Por quê? Se você é TDAH, você está buscando preencher a sua existência com conquistas materiais, com conquistas imediatistas, com soluções mágicas, com pílulas mágicas, sem fazer a tarefa de casa, que é fazer a sua parte, ter o seu comprometimento nas ações, que é você também ir além das obrigações, além do racional, além do lógico, porque TDAH ele quer ser racional, ele quer ser lógico, tudo tem que ter uma explicação. Índigo também. O índigo tudo tem que ter uma explicação. Por quê? Lógico. E a fé, meu amigo, minha amiga, não é lógico. É experienciada, é vivencial. Então, Kierkegaard falava que quando a pessoa ela vivia esses ciclos de angústia por buscar aquilo que preenche a alma em coisas, em conquistas, em imediatismos, em questões materialistas, ele
poderia entrar no fundo do poço, que hoje é depressão, síndrome do pânico, transtornos, etc, etc, etc. Problemas de relacionamento, falência financeira, entre outras questões. Fundo do poço é quando a pessoa perde esperança na vida. Só que ele falava que isso era muito bom. Ele citava isso como algo muito bom na vida. Por quê? Quando o ser humano chega no fundo do poço, ele tem a oportunidade de sair dele com um aprendizado. Que é quando ele entrava na segunda fase. Eu falei que são 3, né? Na segunda fase, ele comparava como a fase do pai de família, do adulto. Maturidade. Deixa de querer satisfação como um adolescente, como uma criança o tempo todo e passa a respeitar as obrigações da vida, as responsabilidades e os compromissos da vida adulta. Então ele começa a ter uma maior consciência sobre tudo e entende que não é só a satisfação imediata que vai trazer para ele satisfação. Quando ele se torna pai, ele começa a aprender que a vida é muito mais do que ter, passa a ser. Então ele começa a vivenciar, sair do egoísmo da primeira fase e começa a se conectar com a essência humana, com a existência, de uma forma mais profunda, mais consciente, sem ter tanto a necessidade de preencher esse vazio com coisas. Quando finalmente ele vivencia essas etapas, e tem pessoas que não vão sair dessa etapa, então muitos TDAHs, índigos que estão aqui me assistindo, podem estar já nessa etapa, com certeza, e buscando algo a mais. Falando aqui, por exemplo, de física quântica, quando a gente busca a fé, as respostas de preenchimento do vazio em ciência, puramente, a gente tenta quantificar tudo e tenta controlar tudo. Só que a fé não é controlada. Kierkegaard dizia que fé é um salto no escuro, né? Não exatamente essas palavras, mas é um salto de fé. É um salto de fé. Por quê? Ele defendia que não tem como você ter fé tentando controlar tudo, tentando obter explicações sobre tudo que há, sobre o porquê de tudo, com começo, meio e fim, explicando o milagre cientificamente. Ele diz que não tem como você simplesmente querer controlar tudo e explicar tudo que acontece no universo, porque existem coisas que simplesmente não são explicáveis, são inexplicáveis. E você tem que aceitar que o oculto está ali, que o invisível está ali, você simplesmente tem que acreditar e se permitir viver a experiência. Então, quando o ser humano ele está nessa fase, segunda fase que Kierkegaard traz, ele ainda está na fase da consciência material. Ele vivencia a existência, ele tem mais consciência sobre tudo que há. Mas ele ainda está vivendo a angústia e a incerteza. Por quê? Porque ele ainda não deu um salto de fé. Que é quando ele vai para a terceira fase. Que ele experiencia o divino dentro de si. Não através de dogmas, não através de doutrinas, não através de rituais, não através de regras impostas por um homem, e sim por uma vivência espiritual, porque ele defende que a conexão divina é individual. O homem ele tenta transmitir isso e ajudar o outro homem a sentir e vivenciar aquilo que ele está sentindo e vivendo, mas o outro homem, o outro indivíduo, ele vai vivenciar a própria, de uma maneira semelhante, pode ser, mas é única, individual. É inexplicável o processo que cada um encontra aqui para conectar-se com o próprio divino. E somente quando você acessa esse divino, você vai preencher o vazio existencial. Porque aí a gente está falando de propósito. E aí índigos que estão me assistindo vão entender muito bem o que eu estou falando.
Porque quem se identifica como índigo, está aqui nesse plano de existência, sabe que tem um propósito a realizar. Sabe que não veio ao mundo a passeio. Que tem muito mais entre o céu e a terra. O problema é que muitos índigos ainda estão na primeira ou na segunda fase. Muitos TDAHs ainda estão na primeira e na segunda fase, lidando com muitos problemas internos e não conseguem abrir espaço para esse momento de conexão divina, para permitir que o divino silenciosamente opere na vida e guie. Por quê? Como que o divino vai me guiar? Como que o divino vai se fazer presente na minha vida? Tudo que há vai fazer presente na minha vida? Como que eu vou seguir a minha intuição? Se dentro de mim existe uma poluição da necessidade do controle, da necessidade de ter, do ego, de fazer acontecer, de provar que eu sou capaz, de mostrar para o outro que eu tenho valor, de ser visto, de ter aquela coisa acontecendo na hora que eu desejo. Se eu tenho um transtorno neurológico que me possui muitas vezes e me faz ter uma impulsividade, uma pulsão de querer e ter o tempo todo. E aí? Como que o divino vai operar em mim? Em que momento eu vou parar e permitir soltar todo esse controle que está me habitando e simplesmente sentir a existência de tudo que há batendo dentro do meu peito, vibrando? Como que eu vou poder ter a consciência de saber que eu sou frequência e de que nada que eu tente controlar eu vou conseguir controlar de fato, porque tudo que tem que acontecer vai simplesmente acontecer? Porque tudo é energia, tudo é frequência. Você está vendo uma matéria, você está vendo uma pessoa aqui que está verbalizando algo. Você está vendo uma mulher aqui olhando para você, tentando transmitir uma palavra. Isso é frequência. Eu obtenho a consciência através de frequência, eu falo através de frequência, e eu não estou falando de física quântica aqui para você. Eu estou falando que existe algo invisível que você não consegue pegar, que está tocando você nesse momento, mas que o teu cérebro, a tua mente, sabiamente, constituída por uma força superior que a gente não consegue explicar, neurologicamente, biologicamente, neuroquimicamente, blá blá blá, posso falar o que for, te permite traduzir o que eu estou falando nesse idioma. É uma frequência que vibra e chega até você através de um aparelho, de um dispositivo, de um sinal de internet que é invisível. Se a gente parar para pensar, a gente fica louco, enlouquece. Então não pensa não. Faça o que Kierkegaard trouxe para você refletir durante tantos anos, séculos, que é: a sua conexão com o divino, ela é individual, ela é única. Ninguém pode te conduzir a ter a conexão com o divino além de você mesmo. As pessoas podem te auxiliar. A Bíblia está aí para te guiar. Mas a maneira que você vai vivenciar o divino, que você vai sentir, porque Kierkegaard falava que a fé é sentida. É só você que pode ter essas percepções. Você pode tentar traduzir isso para o mundo, mas é só você que vai ter essa percepção, que às vezes não precisa ser verbalizada, pode ser sentida e vivenciada. E o meu convite para você hoje é permitir que o divino opere em você, soltando um pouquinho de cada vez desse controle, entendendo que existe algo muito maior do que você, entre o céu e a terra e o universo, e que tudo que é seu vai permanecer no seu campo, tudo que não é seu vai sair do seu campo. Se você está alinhada com a sua verdade, com o seu propósito, se você está fazendo aquilo que você acredita que você veio fazer nesse plano de existência, se você acredita que você
Está cumprindo com aquilo que você considera ser justo, real? Você não está nadando contra a correnteza. É natural que flua. Deixe fluir, porque simplesmente as coisas vão acontecer. Você precisa fazer a sua parte, alinhada com a sua existência, com os seus valores, com a sua verdade, que todo o resto vai acontecer. Todos estamos aqui para evoluir e crescer, existencialmente. E é por isso que eu trouxe Kierkegaard para a nossa reflexão hoje, porque ele é o pai da filosofia existencial. E ele influenciou muito da psicologia moderna hoje também. E muitas das coisas que eu estou dizendo aqui, você nem sabia que era ele que tinha trazido para o mundo, não é verdade? Então, reflita hoje sobre legados. Qual legado você quer deixar para o mundo? Sem pressão. Mas comece sendo o seu próprio legado, o que significa. Assim como Kierkegaard teve a ousadia de acreditar na própria verdade, indo contra todos, convidando as pessoas a pensarem diferente. Ele vivenciou e influenciou dentro da missão dele. Não estou dizendo que você tem que ser Kierkegaard, nem eu tenho que ser Kierkegaard. Eu estou convidando você a vivenciar a individualidade do divino que habita em você. Parando e orando, fazendo uma prece, pedindo: faça presença, divino que habita em mim, faça presença. Medite, ore, vá para a igreja, faça mindfulness, eu não sei. Faça aquilo que te conecte com o seu divino, de maneira individual e única. Porque somente assim você vai encontrar a resposta sobre o seu vazio existencial, que é: eu existo, eu tenho valor. E pronto. Porque você faz parte de tudo que há, e tudo que há faz parte de você. Então, você não precisa que ninguém reconheça o seu valor, porque você passa a reconhecer o divino que habita em você, você se preenche, e assim você pode retornar para o mundo transbordando, refletindo a sua paz e a sua tranquilidade da sua existência, porque o único propósito que nós temos aqui nesse plano de existência é existir e assim ser, aprendendo cada vez mais ser, e a consequência de tudo isso é ter. E assim eu me despeço com essa reflexão no dia de hoje, dizendo para você que está aqui hoje preocupado com o seu TDAH, com o seu transtorno neurológico, com as suas vias dopaminérgicas de recompensa que estão poluídas, que uma das maneiras de você conseguir se conectar um pouco mais com você, conseguir deixar de ter essa necessidade de satisfação imediata o tempo todo, é simplesmente parar, conectar com o divino que existe dentro de você, permitir que ele faça parte de você. E assim, você vai conseguir regular seus níveis neurológicos por aquele momento e a vida vai ficar mais preenchida. Fez sentido? Tá bom? Um passinho de cada vez e a gente chega lá. Um beijo a você que tá aqui comigo. Se você acha que essa mensagem fez sentido pra você, compartilhe ela. Tá? Vai ficar aqui no meu Instagram, também vou postar no meu YouTube. E você pode ser a corrente do bem que leva a palavra do divino, sem religião, para as pessoas que estão aí sem fé, precisando restaurar a sua conexão com Deus. E uma dica que eu te dou ao final é: tá difícil orar? Ajoelha. Ajoelhar não é você ser... As pessoas têm orgulho, né? Mas quando você ajoelha, você simplesmente faz um movimento de permissão da vulnerabilidade existir em você. O seu senso crítico baixa e você simplesmente se entrega a uma força superior que pode fazer parte do seu coração. Então, tá difícil conseguir parar sentadinha para pedir pro divino fazer presença? Ajoelha. E simplesmente peça: faça presença, eis-me aqui. Me ajude, eu te peço, faça presença. Então vamos pedir para o divino fazer presença na nossa vida, para termos mais sabedoria, mais solução e menos problema, mais preenchimento.
Já me segue aqui e já me segue lá no YouTube também, para conhecer um pouquinho mais de tudo isso que eu tô te falando. Beijo, fiquem com Deus. Boa terça-feira e boa semana.